Hoje vai ser mais uma conversa, né? Vai ser o nosso primeiro momento remoto. Creio que vai ser legal. Ok, dado o nosso horário de aula, vamos lá. O Max está questionando aqui, né? Chat ou chat? Chat. Isso daí nos lembra lá da nosso mini curso que a gente teve lá no CIMECT. Inclusive, já é a atividade que eu vou estar passando para vocês aí agora. Bora lá prestar atenção. Bom, primeiro, bora começar um pouquinho aqui. Deixa eu tirar aqui minha apresentação rapidinho. Beleza, todo mundo me vendo aí, né? Bora conversar aqui um pouquinho, rapidinho. Como é que vai se dar as nossas aulas síncronas? Eu vou tentar conversar aqui, olha, falando um pouco pausado, para que quem tiver com problema de conexão, se eu, né, estiver com problema de conexão, a minha fala acelerada não venha estar influenciando aí, né, para vocês não entenderem. Beleza? Então, eu creio que esteja todo mundo me vendo, todo mundo me ouvindo. E se a conexão estiver moderada aí, dê para entender também. E aí, como é que a gente vai fazer? Quem quiser falar alguma coisa, vocês têm o botãozinho de levantar a mão, certo? Onde ficou aí o botãozinho levantar a mão? Quem quiser falar, só selecionar o botãozinho aí, levantar a mão, ligar o fone e falar, tá? Porque na maioria das vezes, pode ser que eu não esteja de olho aqui diretamente no chat, tá? Mas, de vez em quando, olhando para ver como é que tá a conversa aí. Então, esse era um outro ponto. O nosso chat não é bagunça, tá? Nosso chat aí é para a gente comentar sobre a nossa conversa aqui que nós estamos tendo sobre a nossa disciplina, beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário relacionado ao WebAI, pode estar utilizando. Por que eu falo isso? Porque conversas paralelas no chat vai influenciar aí eu estar achando a conversa de vocês, né? A pergunta de vocês. Então, pode ser que isso me atrapalhe um pouco. Então, bora fazer o possível. Eu tenho que atualizar o app para ter o botão. Será, cara? É porque é o seguinte, vocês estão utilizando no momento, né? Vocês estão utilizando o celular. Eu fiz o teste, então, para ver se tem o botão lá de levantar a mão. Eu sei que no computador tem. Eu estou utilizando o desktop aqui, o computador. Se não tiver, não tem problema. Escreve lá no chat que você quer falar, e aí eu dou oportunidade. Ok? Quem não achar o botãozinho de levantar a mão, é só aí avisar, tá? Lá no chat. Beleza. Então, olha só. Como é que... Esse é o nosso primeiro momento, né? Síncrono. Então, eu acho que essa função de levantar a mão aí, ela tá só no desktop. Eu não testei lá no celular, tá? Desculpem aí, então. Mas bora utilizar o chat aí para interagir comigo. Vocês interagem comigo pelo chat. Eu vou interagir com vocês somente por fala, tá? Não vou perder tempo aqui digitando. Eu leio lá o chat e respondo aqui no vídeo para vocês. Então, olha só. Nesse nosso primeiro momento, e eu creio que seja o único momento desse ano, né? Felizmente. Por que eu falo isso? Porque nós temos a técnica semana sim, semana não, né? Então, desde que iniciou as aulas remotas, não vem, nós tivemos somente um momento, uma oportunidade de aula. Que essa oportunidade foi justamente o CIMECT, que é dia letivo, tá? Como todo mundo sabe, como vocês participaram lá do evento, então é um momento letivo. Como é que nós vamos fazer para recuperar, recompensar, né, a nossa aula do momento lá do CIMECT? E isso, o professor Abner falando, vou fazer com vocês uma pequena atividade, ela não vai ser demorada, eu creio que vocês vão conseguir fazer sem problema nenhum,
que é justamente para verificar a nossa frequência, tá? A frequência da nossa semana retrasada. Tá? Então, nosso primeiro dia de aula seria na semana retrasada, na terceira semana retrasada, que foi justamente a semana do CIMECT. E semana passada não teve, e agora essa semana. Tá? Então, como é que vai fazer para recuperar? Eu vou estar pedindo para vocês, quem fizer essa atividade, garantindo aí tanto a frequência, quanto lá do nosso dia, né, da semana retrasada, quanto já um ponto, tá, para nossa avaliação aí da nossa disciplina banco de dados. E por que eu falo isso? Porque nós já tivemos 3 aulas, tá? Nós já tivemos, 3 não, nós tivemos 4 aulas. Deixa eu abrir aqui a frequência para vocês lembrarem, tá? Porque a nossa aula de hoje vai ser mais uma conversa, justamente porque é o primeiro momento nosso aqui de conversa. Faz muito tempo que a gente não conversa, né, Tio? Desde março a gente não se fala. Tava com saudade de vocês. Vocês podem não acreditar, mas eu tava com saudade de estar aqui perto de vocês, falando sobre esse tema banco de dados. Tema tão legal para nós aprendermos. É um tema essencial para a área da tecnologia. Nós precisamos dele. Nós precisamos de bancos de dados nos nossos sistemas computacionais. Então, olha só. A lista de frequência. Olha só, vejam aí se vocês conseguem visualizar. Creio que vocês já estejam visualizando, né? Então, olha só. Nós tivemos aula no dia 18 de fevereiro. Esse dia 18 foi uma permuta que eu fiz, eu nem lembro com qual professor, mas foi uma permuta. Ao invés de ter dado aula no dia 19, eu dei aula no dia 18, troquei com algum professor lá. No dia 4, aula em calendário. No dia 11 foi aula em calendário. No dia 17 foi uma aula extra. Ou seja, eu estava provavelmente cobrindo ali algum professor que não ia poder dar aula, e eu fui lá no lugar dele, nesse dia 17 de março. E no dia 18 de março foi a nossa aula em calendário, e a partir do dia 19 foi quando já foram suspensas, né, as nossas aulas. Então, tá aqui a lista da galera, eu tenho anotado quem foi que veio ou não nessa aula, tá? Então, tá anotado aí, né? Inclusive, vocês podem observar isso lá no SIGA. Deixa eu compartilhar o SIGA para vocês. Lá no SIGA, eu já até registrei, né, essas presenças ou falas lá do dia 19 de fevereiro, do dia 4, do dia 11, só não dos 2 últimos dias, 17 e 18, que eu ainda não joguei aqui, mas está registrado, não tem problema, eu vou lançar aqui essa frequência do dia 17 e 18. Dia 17 eu preciso ainda registrar ainda como uma aula extra. Se vocês forem observar, lá na disciplina de banco de dados, vocês vão ver alguns tópicos. Os tópicos, como o SIGA sofreu um processo de mudança, eu perdi lá o que eu tinha já alimentado para vocês. Mas pelo menos os tópicos eu já coloquei. Eu não listei lá os subtópicos do que a gente estudou. O slide também eu não coloquei, tá? Porque eu já tinha colocado, mas eu percebi aqui que não está disponível. Mas o que nós já estudamos? Nós já estudamos uma introdução, nós já estudamos a anatomia, nós já visualizamos, né, bem em breve, algumas operações em banco de dados relacionais, modelagem de dados, e eu acho que a gente parou aqui em modelagem de dados. Não sei se a gente começou a exercitar a modelagem. Tá? Então, foi até esse momento que nós trabalhamos. Isso está lá no SIGA, né? Vocês podem entrar no SIGA, verificar lá que está disponível lá para vocês esse tópico. Tem lá o nosso currículo de como vai se dar a nossa metodologia. E, para melhorar mais ainda, para quem não consegue, tem dificuldade com SIGA,
eu já mandei o convite para o e-mail de vocês, com uma lista que o Bruno Diego passou, né, que o Bruno Diego tinha, já entrou em contato com vocês, para quem pudesse enviar lá o e-mail de vocês, próprio de vocês, o e-mail que vocês sempre vão utilizar para acessar as nossas atividades síncronas, através aqui do Google Meet. Para acessar lá a nossa turma virtual, eu creio que sejam estes, tá? Vocês venham usar somente um. Para quem não tem, quem está utilizando de alguém, por enquanto, de alguma outra pessoa, cria lá rapidinho, gente, e-mail, e manda esse e-mail para participar da turma aqui. Olha a turma virtual, deixa eu compartilhar com vocês aqui. A nossa turma virtual, que já foi criada também, aqui no Google Classroom. Olha só, lá no Google Classroom, nós temos aqui, olha, o nosso nome da disciplina. Esse turma virtual é a turma de vocês que está lá no SIGA, tá? É o número da turma virtual de vocês lá do SIGA, B22922TC. As nossas aulas são as né, um mês, semana sim, semana não. Agora, nesse novo cenário, enquanto não mudar, vai ser assim, tá? Se tiver alguma outra mudança, eu compartilho com vocês aqui, compartilho no SIGA também. Então, sempre vocês podem acompanhar nos dois canais. Tudo que tiver aqui no Classroom vai ter lá no SIGA, tá? Então, vocês acessem aqui ou acessem lá, vocês que escolhem a melhor maneira. Mesmo que vocês escolhem aí somente o Classroom para acompanhar a nossa disciplina, dê também uma vez por semana, pelo menos uma acessada lá no SIGA. Por quê? Porque o SIGA é a nossa plataforma primária, tá? Todo o sistema acadêmico do IFPA é pelo SIGA. Estou dando para vocês aqui um outro caminho, um caminho secundário, mas o que vale é o SIGA, tá? Então, dê uma acessada lá também para contar a frequência de vocês. Lá eu consigo acompanhar quem está acessando ou não também. Frequência, eu consigo acompanhar lá pelo SIGA, assim como eu consigo acompanhar por aqui, beleza? Então, mesmo que vocês acompanhem só por aqui, uma vez na semana, entra no SIGA, na nossa disciplina, para que vocês percebam que também está sendo alimentado lá a plataforma. Sim, então, como o nosso primeiro encontro aqui, no nosso rural, eu coloquei o vídeo do chatbot lá, olha, do mini curso, para quem assistiu, não foi top o mini curso? Diz aí se foi top ou não. Foi top lá, nosso mini curso de chatbot, chatbot, vocês escolhem como chamar, né? Mas vocês acessem lá no YouTube, já está disponível lá todas as apresentações do CIMECT, lá no canal do CIMECT. Então, olha só, aqui, se vocês acessarem lá aquele vídeo do mini curso chatbot, vai estar aqui o link para assistir o vídeo do YouTube. Só clicar, clica lá nele, e ele já vai carregar por aqui mesmo, né? Ou você simplesmente pega o link e abre lá em uma nova guia, ou acessa lá o canal do CIMECT, é só digitar CIMECT 2020 no YouTube que vocês vão encontrar o canal. Aproveita, já se inscreve no canal do CIMECT para poder receber qualquer interação que a gente vai estar fazendo lá no evento. Você vai lá no vídeo titulado CIMECT 2020, mini curso, chatbot e aprendizado de máquina. Vai lá, abre o vídeo, já dá aquele gostei, né? Claro que eu sei que vocês gostaram da nossa apresentação, do nosso mini curso lá. Dá um gostei no vídeo. Qualquer comentário relacionado ao vídeo, comenta lá no próprio canal do CIMECT, dá um parabéns lá para o professor, dá um parabéns lá para o CIMECT também, para o evento que foi top. E assiste o vídeo. Então, vocês vão assistir esse vídeo, para quem não assistiu do início ao fim, e qual é a atividade para recuperar lá a nossa presença da semana retrasada. Vocês vão, deixa eu voltar aqui. Volta.
Esse daqui é o vídeo. Você olha na atividade. Esse ícone aqui é o da atividade. Tá aqui a atividade, ou vai lá na guia atividade, vai no eixo 1, e tá aqui, ó, faça um resumo. Essa é a atividade. Vou até abrir ela aqui, olha, ver atividade. O que vocês vão fazer? Faça um resumo do que foi apresentado no mini curso Chatbots e o aprendizado de máquina com programação em bloco. Isso vocês vão fazer um resumo desde a definição até a construção da aplicação de demonstração que eu fiz lá no mini curso. Ou seja, vocês vão fazer um resumo que venha envolver aqueles principais elementos, aquilo que você conseguiu destacar, que você achou mais interessante, do início ao fim do vídeo. Então, é claro que para isso você vai ter que assistir do início ao fim. Beleza? Então, melhorando aqui a explicação sobre a atividade. Você vai assistir o vídeo. No momento que você assiste, faz lá suas anotações daquilo que você prestou mais atenção, daquilo que lhe chamou mais atenção sobre o conteúdo, sobre o que foi falado, sobre o que foi apresentado. Beleza? E construa um texto dissertativo. Depois que você já fez aquelas ações, pegue todas as suas anotações e construa um resumo. Esse é o textinho lá, dissertativo, que eu creio que vocês já estão habituados aí a construir, a escrever. A professora aí de português já vem trabalhando com vocês isso. Construa lá aquele seu texto dissertativo com uma introdução, né, uma ideia de introdução. Não é para você escrever lá, introdução, desenvolvimento, conclusão. Ah, não é isso. É um texto corrido, direto. Mas você vai começar com uma ideia, discorrer sobre a sua ideia e concluir a sua ideia, tá? Sobre tudo aquilo que você ouviu aí sobre o tema no minicurso, tá? Então, você vai fazer isso, escrever esse texto aí, de no mínimo, ao mínimo, 30 linhas. Tá? Então, você digita lá a sua redação, né? Seu resumo sobre o minicurso, sobre o vídeo, sobre o tema trabalhado no vídeo, de no mínimo 30 linhas, e envia, tá? Eu não sei, eu creio que vocês já estejam habituados. Se vocês não estiverem habituados com o Google Classroom, como é que você vai fazer para enviar? Tem duas formas. Ou vocês digitam lá no teu documento de texto, abre lá o Word, por exemplo, digita a tua redação de no mínimo 30 linhas. Como é que eu vou saber que tem 30 linhas? Vai estar num padrão de papel A4, tá? Por favor, aquele padrão básico das normas de normalização de normas técnicas de trabalhos, que é no papel A4. Você vai escrever 3 linhas, ou 30 linhas, desculpa, no mínimo, tá? Pode passar sem problema nenhum. E aí, depois que você digitou lá no seu Word, salvou, você vai em adicionar ou criar. E aí você escolhe o arquivo, olha. Onde é que está o seu arquivo? Lá dentro do seu computador. Você vai conseguir fazer isso lá pelo seu computador. E aí você faz um upload, né? Carrega do seu computador para a plataforma. Você pode arrastar, simplesmente pegar e arrastar para cá. Ou você abre aqui o Windows Explorer e procura onde é que está o arquivo e manda abrir. Ele vai carregar aqui. Após carregar, você dá um concluir. Depois que você concluir, ele vai aparecer bem aqui, ele vai carregar nesse lugar bem aqui. Se você ainda não vai ter enviado para mim, tá? Bora fazer aqui um teste. Opa. Você precisa marcar, escolher o arquivo, escolher esse arquivo aqui rapidinho. Ele vai aparecer aqui, ó. Depois disso, você precisa entregar, tá? Carregou o arquivo? Entrega. E aí ele vai ser enviado para mim, e aí eu vou estar avaliando lá, lendo aí as redações de vocês. Qual é a segunda maneira? Eu excluí aqui. A segunda maneira é você fazer dentro do seu próprio navegador.
escolhe aqui a opção documento, olha, documento. Ele automaticamente vai abrir uma outra aba. Deixa eu já compartilhar essa outra aba aqui para vocês. Ele vai abrir uma aba do Google Docs. E aí você editar. Começa a editar a tradução aqui. Tá? Depois que você terminar as 30 linhas, já está no formato A4. A margem está 2,5 por 2,5 por 2,5. E aqui no final, 2,5 por 2,5 de margem, de página. E aí você vai apertar em entregar. Depois que você apertar em entregar, você vai, já está listado aqui, ó, lá no Google Docs. Inclusive vai estar no seu Google Drive, da conta que você está logado aí, tá? Na conta que você logou no Google Classroom, tá? O arquivo salvo lá na nuvem, tá? Da Google. E aí é só entregar. Beleza? Feito isso, tá feita a nossa atividade. Tá? Então, isso aqui, olha, foi sempre que a gente tiver uma nova webconferência, um novo momento de conversa por chat, tá? Que a gente tem muito de conversa por chat. A gente vai fazer tudo por aqui. Tá? Eu vou abrir um fórum para que você interaja. Não vai ser todas as nossas aulas por videoconferência. Vai ter atividades offline também que vocês vão estar fazendo, tá? E eu vou estar compartilhando com vocês aqui e no Cigarro. Vou fazer pelo celular, o Rian está perguntando, dá? Faz dessa forma que eu te falei lá, a segunda forma. Entra no Classroom, vai lá no Google Docs, virtual, vai abrir lá. Se você não tiver o Google Docs instalado aí no seu computador, no seu celular, ele vai abrir o navegador, tá? E aí ele vai abrir o navegador, e você, pelo navegador, igual como eu fiz lá, você vai estar escrevendo a sua redação. Naquele formato A4 e com aquelas margens lá, padrões que já tem. E entrega, né? Vai lá e entrega. E não tem problemas em relação às linhas, se tem que estar no formato A4. Se você abrir pelo navegador do celular, provavelmente ele vai estar escolhendo o formato A4. Se ele não escolher, é bem simples para você fazer isso. Deixa eu ver aqui para você. Você vai fazer o seguinte. Você vem em arquivo, se ele não tiver no formato A4 aqui, tá? Você vai em configuração de página, tá aqui, ó, configuração de página. E aí verifica se está A4. Aqui, ó, se não tiver, marca. Tá? Tem que estar no formato A4. Estando em A4, ele já vai usar esse padrão aqui, ó, 2,5 por 2,5 por 2,5. E aí deixa esse mesmo padrão, dá OK e escreve a tua redação que vai estar no padrão para contar as 30 linhas. Tá? Então, seja aqui no Google Docs, quanto pelo seu Word, pelo seu editor de texto, né, local aí no seu sistema, você vai utilizar uma A4 para contar as 30 linhas, no mínimo. Há mais alguma dúvida? Prazo de entrega, nós teremos até a nossa próxima semana, tá? Vocês têm essa semana e a outra, para finalizar o envio. Tá? Qualquer dúvida, escreve no chat da atividade. Pode escrever no nosso grupo do WhatsApp, lá no grupo geral da turma. Eu, assim que possível, vou estar respondendo para vocês. Tá? Para ser mais específico, para eu não me perder no meio das conversas lá do WhatsApp, né, do grupo lá de vocês da turma, vocês podem comentar direto lá no Classroom ou no Cigarro, tá? O Cigarro, ele ainda está meio enxuto lá, porque eu ainda não coloquei, mas essa mesma atividade eu vou colocar lá no Cigarro, tá? Então, tudo que tiver em uma, vai estar na outra. Vocês não precisam responder nas duas. Escolhe uma das duas para responder, tá? Escolhendo uma das duas, vou contabilizando aí para vocês. Então, isso foi para recuperar nosso momento ali da semana retrasada que nós perdemos. E sobre a nossa disciplina? Quem é que lembra ainda sobre os conceitos aí de banco de dados? Como ninguém lembra nada, né? Porque faz, deixa eu ver.
Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Faz aproximadamente 8 meses, né? Mas olha só para nós lembrarmos novamente e não perder esses conceitos que são essenciais para todas as outras disciplinas técnicas que vocês terão, ou que vocês estão tendo, na verdade. Vamos passar aqui uma apresentação. Essas são as mesmas apresentações que eu já tinha passado para vocês, que estavam no Cigar, mas só que sumiu. Eu vou colocar de novo, vou colocar no Classroom, tá? Para nós não perdermos esses conteúdos. Inclusive, olha, como a gente estava utilizando o Datashow, né, na sala de aula, lá no campus, o Datashow era quadrado, né? Aí o meu slide estava projetado para ser aqui no formato 4x3, né? Que é esse quadrado. Não é bem quadrado, mas é bem próximo do quadrado. E, como eu estou usando o computador agora, poderia estar no formato widescreen, né? 16:9, mas eu vou refazer. Não vou mudar o conteúdo, é só para mudar o layout lá, para ficar bacaninha, para visualizar em tela cheia, né? Sem ter as barras pretas, tanto no computador quanto no celular. Legal. Vou refazer antes de postar. Então, olha só. O que a gente viu de banco de dados? O conceito, né? Do que é um banco de dados? É aquele fato que nós queremos guardar, que possivelmente vai nos gerar uma informação futuramente, isso dentro de um sistema computacional. Que é aquilo, o que é um dado, o que é uma informação, e o conceito clássico desse processamento, que é alimentar um banco de dados, usar um sistema informatizado, um software, né, algo que foi programado, um algoritmo, para gerenciar aqueles dados que estão lá dentro do banco, ou seja, o processamento, e fazer com que eles nos tragam uma informação, né, que é a saída de dados. Então, esse conceito clássico. O histórico, eu não vou me adentrar aqui aos detalhes do histórico, isso nós já conseguimos visualizar, né, em outras aulas. E o nosso moderador, olha, deixa eu passar para uma outra apresentação aqui, já que eu não quero falar tudinho, né, nós não vamos ter uma nova aula, isso aqui é só para lembrarmos, tá? Daquilo que a gente já havia estudado. Então, falando um pouco mais característico da anatomia, né, os nomes dos nossos elementos dentro de um banco de dados. Nós vimos o que é um banco de dados relacional, que é aquele banco de dados que relaciona os dados dentro de tabelinhas. É como se eles estivessem organizados em tabelas, né? É a forma com que a gente trabalha. É que existe uma tabela desenhada lá dentro da memória do computador. Eles estão espalhados por ali, células, né? Quem já estudou um pouco de hardware, as células de memória, e aí os elementos de chaves abertas e fechadas vão estar ali espalhadas, mas nós e o sistema vai trabalhar com essas células de maneira organizada, como se elas estivessem dentro de tabelas. É o cenário que a gente visualiza. Tá? Então, isso é o modelo relacional, né? Ele trabalha com os dados dentro de uma base de dados, como se eles estivessem organizados dentro de tabelas. E a gente relaciona essas tabelas. É por isso que é relacional o nome. E aí nós vimos aqui uns exemplos de como relacionar tabelas e que nomes nós teríamos atribuir a eles, né? Nós acabamos atribuir que uma coluna de uma tabela, de uma entidade do nosso banco de dados, ele ia se chamar campo, temos o campo, e nós temos o registro, que é a linha, né, daquela tabela. Então, qualquer linha de dados que a gente adiciona a uma tabela, nós estamos adicionando um registro. Qualquer característica daquela linha de dados, qualquer característica, qualquer coluna, nós vamos chamar de campo. Tá? Então, dentro de uma entidade, dentro de uma tabela, nós temos colunas, nós temos campos e nós temos linhas, nós temos registros. Tá? E um outro nome
que é primordial para um banco de dados relacional é a primary key, que é a nossa chave primária, e a forage key, que é a nossa chave estrangeira. E aí eu creio que a gente vai parar nesses conceitos aí, tá? Para a gente não se alongar muito. Nossa aula aí não pode ser muito extensa também. E qualquer outro conteúdo para estudo, vocês vão ter no material que eu vou estar disponibilizando, né? Que são os mesmos slides. Tá? Material e para estudo. A nossa chave primária é justamente o nome do campo. É uma característica, né? Se é um campo, é uma característica que identifica cada registro, cada elemento da nossa entidade, da nossa tabela. Então, por exemplo, se eu quero identificar um elemento, eu quero identificar um registro da minha tabela, eu posso identificar ela pela chave primária. Por quê? Porque todos os campos da minha entidade, da minha tabela, ela pode ter valores repetidos em cada registro. Olha só, eu tenho aqui um exemplo de uma tabela produtos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros, né? 6 linhas aqui identificados. Eu poderia dizer que dentro dos 6 registros, dentro das 6 linhas, o nome, eles teriam o mesmo dado. Vai ter melão, 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 melão e melão. O preço unitário poderia ser 80, 80, 80, 80, 80, 80. E o comentários poderia ser com semente, com semente, com semente, com semente, com semente, sem problema nenhum. Por quê? Porque isso daqui não é um campo identificador, tá? Esse campo nome, esse campo preço unitário, o campo comentários não são campos identificadores. Eles estão ali como características dos meus registros. Agora, pode ter registros que podem ter características iguais. Mas, os que têm características iguais, como é que eu vou conseguir identificar quem é quem? A partir de uma característica que é única. Se aqueles registros não possuírem dentro de um cenário, não possível identificar uma característica única para os nossos registros, eu vou ter que ser obrigado a criar uma característica. Por exemplo, dentro de uma entidade chamada pessoa. Todas as pessoas têm nome, todas as pessoas têm data de nascimento. Eu posso ter 3 pessoas com o mesmo nome, sendo que essas 3 pessoas nasceram no mesmo dia, com a mesma data de nascimento. Como é que eu vou saber identificar quem é quem? Das 3 pessoas. Eu poderia identificar pelo CPF. Dentro de um cenário pessoa, né? Toda pessoa tem CPF. Então, eu poderia usar o CPF como um campo característico único daqueles meus registros, né, daqueles elementos. Mas, se, por exemplo, não existisse o campo CPF dentro do cenário, eu seria obrigado a criar. Por que obrigado? Porque eu estou utilizando um banco de dados relacional. E no banco de dados relacional, eu sou obrigado a ter um campo característico único. Beleza? Então, se não tiver, eu vou criar um código qualquer, com letras e números, ou só números. Eu posso criar ali um código qualquer. Tá? Geralmente, nós utilizamos código, ou ID, né, de identify, né, que é identificador. Vocês escolhem aí o nome do característico para vocês. Você que vai construir o seu banco, você que é o desenvolvedor de banco de dados, você escolhe. Então, ele não pode ser, não pode ter redundância, não pode ter o mesmo valor que está no registro 1, dentro do campo chave primária, não pode ter o mesmo valor no registro 2, no campo chave primária. Ele tem que ser único para cada registro. E ele também não pode ficar em branco, tá? Em branco não é um valor e eu preciso atribuir valores de identificação. E o outro é a chave primária. O que é a chave primária? É quando eu estou relacionando tabelas, isso serve. Tá? Mas antes de eu pular para a chave primária, alguma dúvida? Deixa eu ver. Não. Todo mundo aí conseguindo acompanhar. Isso é só relembrar, né? Lembrando que nós vamos estar relembrando só. Isso não é novo para vocês, tá? Nós já vimos isso. Então, beleza. O que é a chave estrangeira? É quando nós estivermos ali
relacionando tabelas. Agora, o que eu vou fazer? Se eu tenho elementos que estão dentro de uma tabela e eu quero utilizar esses valores desses elementos dentro de uma outra tabela, eu vou ter que pegar de lá esses elementos para poder usar aqui nessa minha tabela 2. Como é que eu faço isso? Eu identifico o elemento que eu quero através da chave primária dele. Então, eu pego o valor da chave primária dele, que é o que vai identificar aquele elemento, e guardo nessa minha segunda tabela, dentro de um campo. Então, eu vou ter um campo dentro da minha tabela 2, que vai ter os dados da chave primária, né, dos elementos daquela minha tabela que eu quero pegar. Tá? Como é que eu dou o nome desse campo que possui os dados da chave primária dos elementos de uma outra tabela? Esse campo eu chamo de chave estrangeira, né, forage key, ou chave secundária, vocês podem estar chamando desse formato. Então, a chave estrangeira nada mais é do que um campo dentro de uma tabela que possui dados de chave primária de uma outra tabela. Beleza? Isso me ajuda a eu não ser obrigado a colocar os valores propriamente dito dentro dessa minha segunda tabela. Basta eu usar a chave primária, que quando for necessário, eu vou buscar os dados que estão lá dentro da tabela. Não preciso ficar guardando ali dentro. Tá? Os valores, sendo que os dados fiquem na tabela 1 e fiquem na tabela 2. Eu deixo só na tabela 1, na tabela 2 eu pego a referência. Quem é a referência? A chave primária. Tá? Então, esse campo que eu criei ali, na minha tabela 2, para guardar os valores de uma chave primária de uma outra tabela, eu vou chamar aquele campo de chave estrangeira. Tá? Pode ter valores repetidos aqui? Pode, sem problema nenhum. Tá? Eu posso estar utilizando a mesma chave primária em mais de um registro dentro dessa minha segunda tabela aqui. Tá? Por quê? Porque eu tenho mais de um registro que está referenciando a mesmo elemento lá daquela minha outra tabela. Isso pode acontecer. Tá? Sem problema nenhum. Então, esse foi o segundo conceito que a gente estudou. Deu para relembrar aí o que foi que nós estudamos sobre o banco de dados? E isso, gente, tem que ficar memorizado, não pode esquecer de jeito nenhum. Banco de dados relacional. Sim, professor. É o banco de dados que vai trabalhar com chave primária e chave estrangeira. Outra coisa que nós, por último, né, que nós visualizamos, foi sobre entidade, o modelo conceitual, né? Como entender, agora, olha só, isso daqui é para que nós venhamos entender como é que as coisas acontecem ali dentro de um banco de dados relacional. Para que nós venhamos aí utilizar toda aquela informação que a gente já teve lá no estudo da língua portuguesa, tudo aquilo que a gente já estudou em matemática, para que isso venha nos ajudar, né, a gente venha pegar esses conceitos aí para nos ajudar a entender que um banco de dados funcione, nós estudamos o modelo conceitual de banco de dados. E aí no modelo de banco de dados conceitual a gente viu que é uma entidade, que antes a gente estava chamando de tabela, né? Ou seja, é aquilo que a gente quer representar dentro do banco. A gente quer representar pessoas, a gente quer representar animais, a gente quer representar alunos, a gente quer representar disciplinas, a gente quer representar produtos. O que a gente quer representar dentro daquele nosso banco de dados? Vão ser as nossas entidades. Isso estudando agora no modelo conceitual. O que é um atributo? É aquela característica. O que o teu aluno tem daquele teu banco de dados? Aí tem data de nascimento, ele tem data de nascimento, e tem notas. Isso daí já seria algo mais como se fosse de uma entidade chamada histórico. Então, os atributos são aquelas características, né? São as colunas das tabelas. E atributo-chave, nossa primária, atributo secundária, nós temos também. E uma instância é o registro. É valor
aquela sua entidade. Por exemplo, aí eu dei exemplo, eu falei para vocês que nós temos uma entidade chamada cachorro, e uma instância de cachorro é uma característica de um cachorro. É o valor com características. Por exemplo, o cachorro pastor alemão. O pastor alemão é uma instância daquela minha entidade. O pastor alemão é um registro daquela minha tabela, tá? Seria mais ou menos assim, da minha tabela cachorro. Ok? Então, é só os nomes que mudam. Ao invés de chamar de tabela, eu vou chamar de entidade. Ao invés de chamar de campo, eu vou chamar de atributo. Ao invés de chamar de registro, eu vou chamar de instância. Tá? Então, só os nomes que mudam. Então, sempre que eu estiver trabalhando, estudando o modelo entidade e relacionamento, que é o modelo conceitual, eu vou chamar de entidade, atributo, instância. Quando eu estiver trabalhando no modelo relacional, aquele modelo formato de tabelinha, onde eu desenho tabelas, eu vou estar chamando de tabela, né, campo e registro. Beleza? Nós sabemos que é possível relacionar as entidades, é possível relacionar os campos através das chaves, né? E nós estudamos um pouco sobre restrição de mapeamento. Não vou entrar em detalhes na restrição de mapeamento, porque isso vai levar um pouco de tempo. E aí está acabando nosso tempo aqui de conversa, para nós lembrarmos esse conceito. E eu creio que já deu para vocês lembrarem bastante sobre aquilo que a gente já tinha estudado. Sobre uma restrição de participação. Vocês têm o conteúdo que eu vou estar disponibilizando a partir de amanhã para vocês. Seja no Cigar ou lá no Google Classroom. Então, restrição de participação total é quando todos os registros, né, quando todos os instâncias de uma entidade se relacionam com pelo menos uma instância de uma outra entidade. Tá? E parcial é quando nem todos os registros de uma instância se relacionam com alguma instância de uma outra entidade. Tá? Então, percebe o que está faltando. Tem gente que não está se relacionando daqui para lá, tá? Estou sempre falando daqui para lá. De A para B. Olha, aqui tem todos. Todos de A estão se relacionando com algum de B. Aqui nem todos de A estão se relacionando com algum de B. Tá? E aí, tendo essa ideia, nós falamos sobre cardinalidade, né? Ou multiplicidade, você pode falar dos dois nomes. Que já é você definir algo mais exato sobre esse relacionamento de A para B. Você tem que dizer quantos exatamente. Quantos de A estão se relacionando com quantos de B. Deu para entender? Então, não é simplesmente falar que é total ou parcial. Eu quero saber quantos. Ou eu quero saber, no mínimo quantos de A, ou no máximo quantos de A estão se relacionando, no mínimo quanto de B, ou no máximo quanto de B. Então, eu tenho que definir esse limite aí. Quando eu falo de cardinalidade, eu já estou definindo esse limite aí de quantas instâncias de A estão se relacionando com quantas instâncias de B. Tá? Se eu falar somente parcial ou total, eu não estou definindo o limite. Eu só estou dizendo que ou é 100% ou não é 100%. Agora, quando eu defino cardinalidade, eu estou definindo um teto. Tá? Ou eu estou definindo ali uma base. Tá? Então, nós trabalhamos também com essa questão de cardinalidade. Foi o que nós visualizamos, né? E para estudar esse conceito de modelo relacional, né, nós trabalhamos com um diagrama. Nosso modelo entidade relacionamento, desculpe, nós trabalhamos com um diagrama que foi o diagrama entidade relacionamento, onde a gente utilizou os retângulos para representar as entidades, as elipses para representar os atributos, o losango para representar um relacionamento, porque nós precisamos dar um nome, né? Nesse momento onde a gente está imaginando, onde a gente está pensando como é que o banco de dados vai funcionar, a gente vai dar um nome para o relacionamento e usar as linhas para fazer as ligações. Então, a gente não sei se a gente chegou a construir, né, alguns exemplos desse daí. Eu acho que sim, eu trouxe alguns cenários para você, eu levei alguns cenários para vocês, e a gente construiu lá na sala, né? Como construir um diagrama de entidade de relacionamento para um cenário, para que sistema que a gente ainda vai projetar. A gente ainda não meteu a mão na massa, né? A gente não começou a projetar ainda.
Ainda não escreveu ele na linguagem, que a linguagem que a gente vai utilizar é a linguagem SQL. Tá? Então, basicamente, foi isso que nós tratamos em nossas aulas. Beleza? Deu para lembrar? A maioria lembrou como é que funcionava aí as nossas aulas? Então, essa foi o nosso momento, né, de conversação, para nós lembrarmos novamente do nossa disciplina, pelo chat, como eu já havia dito lá, no comecinho. Quem é no chat agora aí, escreve, para eu saber quem participou ou não, tá, da nossa webconferência. Tá, o Max está por aí, o Rian está por aí, o Luan, o Marcos, estão tudo por aí, o Lucas. E aí, olha só, não esqueço da nossa atividade, para compensar a nossa frequência lá da semana retrasada. Eu creio que não é uma atividade cansativa, vocês vão conseguir fazer bacana. Por quê? Porque eu sei que tá top lá, amigos. Aqueles que não conseguiram. E aí, se vocês quiserem, abre lá o computadorzinho e tenta fazer um legalzinho. Se vocês quiserem, podem até compartilhar com a gente lá o que vocês fizeram. Tá? Mas tenta fazer vocês mesmo do zero. Não usa um modelo. Tá? Não fica usando modelo. E também tenta fazer algo diferenciado lá. Não usa o meu também, né? O que eu fiz vai ficar do jeito que eu fiz, né? Faz um legal lá. Receita de pizza. Faz um que dê bacana. E aí vocês podem até comentar, né? Quem for fazer, comenta qual foram as intentes que você criaram lá. Qual foram as entidades que vocês criaram também, né? Vocês usaram. Acho que a entidade a gente não usou, né? Foi só intentes. Quais foram as intenções que vocês criaram? Intenção pizza. E aí, quais foram os elementos para pedir pizza que vocês fizeram? Eu fiz de pedir pizza, né? Maria tá por aqui também? E Maria? Maria de quê? Vocês estão de zoação, né? Quem foi? Vou anotar, hein? Vou anotar menos... Deixa eu ver. Só porque é a primeira, só porque foi a primeira. Menos 0,2 décimo daquele um ponto lá da atividade. Beleza? Para esse camarada aí, que achou que eu tava... Tá? Beleza. Ok. Então, registrado. Eu finalizo por aqui. E eu quero que vocês continuem, tá? Lembrando, as nossas aulas levem a sério. Se a gente for fazer alguma coisa remota, né, separe aquele tempo da nossa aula para vocês prestarem atenção na aula. Tá? Se for assim assíncrona, você já sabe que de 4 às 6, por exemplo, né, a gente está até finalizando antes, de 4 às 6 vai ser o professor Abner. Eu vou reservar meu tempo, vou ajeitar ali a minha escrivaninha, com o meu caderno, com o meu computador, com o meu celular, meu carregador ali, meu fone de ouvido. Eu vou lá para casa de alguém para estar me ajudando, se eu não tiver lá os componentes necessários, tá? Eu tenho, vou reservar um momento lá do meu dia, da minha semana para estar fazendo atividade, né? Então, levem a sério, porque a gente está aqui com o objetivo de estar trazendo esses conceitos para que vocês não fiquem aí também tão atrasados, né, por causa desse momento que nós estamos passando. Está fazendo aqui também o nosso melhor.